A encoraçada Morrigan destruiu completamente seu adversário numa vitória absoluta. O deus artificial Nessa não aguentou nenhum soco sério da deusa exterior. A diferença de nível ficou bem gritante. Mas se Morrigan pudesse suprir sua vontade de guerra em uma verdadeira luta onde seu oponente pode aguentar os seus socos? Bom, é pra isso que estamos aqui hoje. De um lado da arena, a deusa mais forte. De força e poder inigualáveis, ela carrega consigo o título de deus exterior, um nível de força desconhecido, dito como inacreditável. A mais forte deusa pisa na arena para provar sua força, mesmo frente aos músculos mais fortes. De um lado da arena, temos ela, a encouraçada, a Morrigan. E para enfrentar esta deusa, quem mais poderia aguentar os seus socos? O humano que teve que aguentar a força do seu próprio corpo não poderia temer uma mera deusa se achona. Harite Teppo Kanuki Sabaori. Esse homem dominou completamente a arte marcial mais forte da Terra do Sol Nascente. Ele é conhecido como o imbatível, o Rikishi inigualável, rugindo como trovão. Seu nome é Raiden Tamemon. A batalha do quem venceria Pocket número 2 não é nada mais nada menos que a força física mais poderosa da humanidade com o Raiden Tamemon e a força física mais poderosa das deuses com a Morrigan. Para você que não tá ligado, quem venceria Pocket é uma subedição do formoso Quem Venceria, o nosso quadro de confrontos do canal, só que focado em ter análises mais rápidas e diretas para confrontos que não geram tanta discussão em vários stats quanto que eu analiso no Quem Venceria e servem para uma análise mais rápida, prática, indo direto ao ponto. Normalmente os personagens de Apocalipse dos Deuses vão ser os que vão acabar participando desse quadro, então se você quiser ver mais deles, não se esquece de dar like e se inscrever para demonstrar que eu posso continuar esse subquadro. Tivemos a primeira edição com Nessa vs Tesla e agora a segunda com a edição da Morrigan, então caso queira outros personagens de Lobotomia dos Deuses, tem que demonstrar o seu apoio com um like, inscrição, hype, todas aquelas coisas do YouTube. Então sem mais demoras, vamos começar essa análise, começando pelos pontos que supostamente são menos relevantes para esses personagens, que é a velocidade deles. Morrigan e Raiden claramente são personagens que não trabalham as suas condições de vitória em cima de velocidade. Raiden tem mais destaque em spams, mas nada que eu faça ficar em vantagem. E na execução do seu Yatagaraço, que acerta o Shiva com velocidade disparada, colocando todo o seu músculo à prova, é onde ele tem ali o seu principal feito. Já a Morrigan também não é esse tipo de personagem. No geral, o seu melhor feito é segurar com a boca a espada do Nessa. Um feito de velocidade de reação interessante também, mas nada, demais. Porém é no aspecto de força que esses dois brilham. Morrigan é indiscutivelmente um dos personagens mais fortes fisicamente do verso, sendo capaz de rachar consideravelmente sua manopla, que é dita como absurdamente resistente, e quebrando esse tesouro sagrado na pura força bruta de preensão da mão. Já o Raiden tem os músculos mais fortes da humanidade, e ao comprimi-los, foi capaz de arrancar o braço do Shiva com o seu Midari Botan, além de ser tão forte que o seu corpo franzino de criança se quebrava inteiramente com a força desses músculos. Aqui eu não acho que a gente precisa ter a discussão de quem é mais forte fisicamente. Temos argumentos tanto pro Raiden, que todo seu personagem gira em torno de força física e músculos poderosos, e temos a Morrigan, com um feito muito impactante de quebrar sua manopla, que deveria ser mais durável e resistente que o braço do Shiva. Fato aqui é que ambos são muito fortes fisicamente, e isso concede a ambos golpes muito poderosos. Olhando para Morrigan, ela tem dois golpes especiais. O primeiro é o seu dito soco sério, que ela estraçalha o Nessa, que é um ser com órgãos de tesouro sagrado, com um soco que faz tremer o Valhalla, ou seja, bastante relevante, É verdade que os órgãos celestiais do Nessa não devem ser dos tesouros sagrados mais duráveis, já que eles também eram partidos pelo Sun Wukong na Jornada do Oeste, mas esse soco sério serve principalmente para escalar o soco verdadeiro da Morrigan, que é a segunda técnica dela, onde ela dá um soco com tudo após rachar sua manopla e efetuar o seu ritual ali, explode a arena não só vencendo do Nessa, como superando o seu golpe final, que usava a força do soco sério e, no processo, perdendo seu braço também e quebrando a sua manopla por completo, ou seja, é uma baita potência de ataque que não só destruiu seu próprio braço, destruiu um tesouro sagrado absurdamente resistente, como ainda foi capaz de vencer o golpe do Nessa e matar ele. Então, olha a potência de ataque que tem nesse golpe. Já o Raiden também tem golpes bastante versáteis. Tem a sua drop kick lá com o pé sujo dele na cara do Shiva, tem o seu Shishimai, o chute bananeira, tem o seu kick with monge, mas o seu golpe mais importante é o Yatagaraço, a palma explosiva que arrancou dois braços do Shiva e foi capaz
capaz de vetar o som ao acertar o seu golpe, né, no oponente. Um golpe que condensa toda a força física de um dos lutadores mais fortes fisicamente do verso, e sem dúvidas a principal condição de vitória do Raiden aqui na batalha. Então, sem mais delongas, com todos os pontos explicados, acho que a gente não precisa nos estender em outros pontos para esses dois brucutus focados em força e poder de ataque, então vamos direto ver quem bate mais forte no ponto do matchup. Vamos começar essa análise focando no começo do combate, o Raiden dando um dropkick e avançando em Morrigan com socos comuns, joelhados e todos os seus artifícios de fora do sumo, mas a Morrigan facilmente rebateria esses golpes lançando o Raiden para longe com um soco. A Raiden então liberaria os seus 100 selos, podendo manipular livremente os seus rebeldes músculos. Com uma disparada rápida e um soco, a Raiden acerta a cara da Morrigan e a lança para trás, deferindo diversos socos e depois preparando seu Kiko Ichimonji. Raiden então pega o braço da Morrigan e prepara seu Midariya Botão para arrancar o braço da deusa. Entretanto, aqui o fator manoplas absurdamente resistentes entram em ação, pois apesar de muito forte fisicamente, Raiden não tem feitos para destruir esse tesouro sagrado, mas mesmo considerando que ele consiga, colocando ali no nível da Morrigan ou acima, né, porque como a Morrigan consegue romper o tesouro sagrado, Raiden também conseguiria, então se a gente fazer essa mínima escala, daria para dizer que ele romperia o tesouro sagrado, né, como a Morrigan faz. Ele não romperia completamente e esmagaria o braço da Morrigan, dizer isso seria exagero. Ele no máximo conseguiria quebrar parte da manopla, assim como a própria Morrigan fez. Acho que deu pra entender, né? Com isso, o Raiden quebra apenas parte da manopla, mas não arranca o braço da deusa. Morrigan então prontamente segura o humano pelo seu ombro e sorri, mostrando pra ele o que é um golpe de verdade. Com o seu punho descendo a arena, os céus tremem, o soco sério de Morrigan acerta Raiden com tudo. O primeiro grande impacto do confronto vai requerer que discutamos qual seria o dano desse golpe em Raiden. O soco sério da Morrigan foi capaz de destruir completamente o corpo do Neza, que tem consigo, né, órgãos de tesouro sagrado dentro do corpo dele. Entretanto, não dá pra cavar se ele tem uma durabilidade maior que a do Raiden, que tem os músculos mais poderosos da humanidade. Até porque o Neza não tem um corpo de tesouro sagrado, ele tem órgãos, né, de tesouro sagrado que não tem nenhuma anotação de durabilidade. Então eu acredito que seja meio evidente e lógico aqui que o Raiden não sofreria o tratamento do Neza de ter vários membros do corpo destruído. Entretanto, fica óbvio que ele vai sim receber muito dano, pois exceto pelo Devaloka do Shiva, o soco sério da Morrigan provavelmente tem mais AP que qualquer golpe que o Raiden recebeu no seu confronto contra o Deus da Destruição. Então só daqui ele já toma muito dano. Com isso, o Raiden terá que imediatamente partir para o seu trunfo final, o Yatagarasu. Frente a esse golpe poderoso, o Morrigan tem 3 opções: tentar tancar de peito aberto, tentar se defender e contra-atacar. A opção tancar de peito aberto tá aqui por causa do que comentei antes, do ritual da Morrigan para liberar o soco verdadeiro, que é o seu golpe mais forte, onde o próprio mangá explica, né, que ela abandona qualquer defesa e esquiva para se focar unicamente no ataque. Ou seja, o soco verdadeiro requer uma preparação ali que deixa a Morrigan completamente à mercê dos golpes do adversário. Contra o Neza, ele tava lá socando ela desenfreadamente, mas ele não tinha força suficiente para sobrepujar a deusa. Porém, o Yatagarasu em cheio já é outra história, né? Afinal, como vocês devem se lembrar, esse golpe, se não tivesse sido defendido pelo Shiva, teria arrancado sua cabeça e matado o deus. O Shiva sacrificou os 2 braços para sair vivo desse golpe. Aqui, se o Raiden lançasse Yatagarasu na Morrigan de peito aberto, mesmo ela sendo bastante durável e resistente, ela também morreria com certeza. A questão é que a preparação para o soco verdadeiro da Morrigan é uma questão de tempo, é uma questão dela pressionar ali o seu punho, esmagar o seu tesouro sagrado e condensar ali, né, toda aquela energia no punho dela. Ela basicamente está carregando um super porradão para dar na cara dos adversários. Com isso, ela não precisa literalmente ficar ali tomando porrada, apenas ficar de guarda aberta acumulando aquele dano. E como o Raiden também tem um tempo de preparo para lançar o Yatagarasu, tudo leva a crer que ambos, Raiden e Morrigan, preparariam seus golpes basicamente ao mesmo tempo. Claro que cada um tem um tempo de preparo diferente. Se você pegar o número de páginas que demora pra Morrigan lançar o seu soco verdadeiro e o Raiden lançar o seu Yatagarasu, a gente vai ter um problema, já que o ritmo dos capítulos são diferentes. No preparo do soco da Morrigan, tem flashback no meio, tem ali introspecção do Neza, tem conversa dela com o Neza, tem o próprio Neza caindo no abismo ali, né? Enfim, tem uma cacetada de coisa. Por isso eu acho bem factível que sim, a Morrigan e o Raiden vão clashar os seus golpes, né? É o mais lógico de se fazer com 2 personagens que têm a tendência de ter golpes muito poderosos que vão clashar contra o seu oponente. Então, o confronto de técnicas que decidirá se quem venceria a Pocket é o soco verdadeiro da Morrigan versus o Yatagarasu de Raiden Tamemon. E qual que é o mais poderoso?
De um lado temos o Yatagarasu, um golpe que comprime toda a força muscular dos músculos mais fortes da humanidade num impacto tão forte que arrancou os 2 braços do Shiva e vetou o som no seu impacto. Do outro lado, o soco verdadeiro de Morrigan não só que escala pra cima do seu soco sério, que destruiu inteiramente o Neza e os seus órgãos de tesouro sagrado, como especialmente foi um golpe capaz de vencer o golpe final do Neza, destruir a sua manopla, dita absurdamente resistente, e ainda tem energia para poder arrancar o próprio braço da Morrigan no impacto e matar o Neza. Claro que parte dessas consequências pode ser mérito do golpe do Neza em si, né? A Morrigan pode ter perdido ali o braço também por causa do golpe do Neza. Mas pela fala da Morrigan e os feitos do Neza, acredito que fica mais explícito que os danos da manopla e do braço dela são consideravelmente graças ao soco verdadeiro da Morrigan. Até porque imaginem, ela precisou de uma energia de ataque suficiente para não só destruir a sua manopla e o seu braço, como vencer o golpe do Neza, e essa energia restante de tudo isso ainda tinha que matar o Neza, e ela conseguiu fazer tudo isso. Por isso, cara, analisando os feitos, o vencedor desse Clash pra mim fica bem óbvio. É verdade que Raiden comprime os seus poderosos músculos em uma palmada só, mas ele não tem feitos de destruir um tesouro sagrado dito como absurdamente resistente. Não é um tesouro sagrado comum, mas um extremamente durável, coisa que o feito, né, a Morrigan tem. Se o soco verdadeiro da Morrigan tivesse o mesmo mecanismo do Yatagarasu, ou seja, comprimir a força física dos músculos da Morrigan num golpe, o Yatagarasu até poderia se escalar para cima do golpe, já que o Raiden, né, tem a citação dos músculos mais fortes e a Morrigan não tem nenhuma citação disso. Mas o soco verdadeiro não foi dito comprimir a força ou músculo da Morrigan, ela é só um soco. Então ele é influenciado por vários aspectos além do músculo ser comprimido, como energia, força física, pressão, a própria manopla que a Morrigan está usando, a velocidade do punho, enfim, muitas coisas. Por isso, no clash de soco verdadeiro versus Yatagarasu, a arena explode em ondas de energia e o som e a poeira abaixa com a Morrigan sem o braço e com o Raiden de pé bastante ferido. Antes que Raiden pudesse contra-atacar, ele começa a desaparecer no ar. Mesmo tendo uma durabilidade e resistência bem altas, Raiden não foi capaz de sobreviver ao impacto de um Devaloka, um golpe mais fraco que o soco verdadeiro da Morrigan pra mim. E ele também não sobreviveu ao rebote do uso do Yatagarasu 2 vezes. Então aqui eu vejo basicamente a mesma coisa acontecendo, ele tomando um golpe ainda mais forte que o Devaloka, né, e ainda sofrendo o rebote do seu próprio golpe. Com isso, mesmo mais ferida e caindo desacordado no chão, Morrigan vê esse poderoso humano desaparecer em sua frente, sangrando, né, na vitória para a força da deusa mais poderosa. Morrigan vs Raiden Tamemon, movimento decisivo, soco verdadeiro. Vencedor, Morrigan. E pois é, senhoras e senhores, temos aqui a edição mais surpreendente e polêmica do quadro do Quem Venceria. Quando eu analisei esse confronto, eu também não acreditei, mas sim, eu realmente vejo a Morrigan vencendo esse confronto contra um personagem tão poderoso quanto Raiden. O que diz muito sobre ela, né, já que até agora ela só teve uma luta de 4 capítulos e ela vai lutar ainda mais contra o Indra. O que vale sempre lembrar, pode ser um fator que muda essa análise aqui. A Morrigan ainda vai ter essa luta contra o Deus do Trovão, então a gente pode ter mais informações, mais feitos, mais detalhe das técnicas e características da Morrigan, o que obviamente pode mudar esse confronto tanto pro lado dela, deixar o combate ali mais argumentável para a vitória dela, quanto também pode mudar, quem sabe, né, pro lado do Raiden, pode deixar mais provável a vitória do Raiden, uma possível análise, né. E eu entendo quem argumenta que o Raiden possa sobreviver ao clash com o soco verdadeiro. Também acho que você pode argumentar isso. O problema é que o Raiden só teria uma única opção, que é usar outro Yatagarasu, que de novo perderia para outro soco verdadeiro. E aí sim, a gente viu que quando o Raiden perde um clash, ele tende a não sobreviver. Isso aconteceu com o Shiva. Então realmente eu acho que ao menos por enquanto eu não vejo o Raiden vencendo esse confronto e a Morrigan vencendo aí, né, a sua estreia no quadro. Mas você concorda comigo? A Morrigan realmente é tão forte assim ao ponto de vencer o Rikishi inigualável? Pra mim, ela é uma das maiores powerhouses do mangá e se coloca como um dos, se não o personagem mais forte de Apocalipse dos Deuses atualmente. Agora, se vocês quiserem ver outros personagens desse mangá aqui no quadro como Shulaen, Sumo Kong, Suzaku, Prometheus ou Ahura Mazda, comentem aí embaixo que confrontos a gente pode fazer e não se esquece de dar o like e compartilhar o vídeo, fechou? Vamos em agradecimento aos boosters do server do Discord Falha, Gegel, Dan, Vene e Kalin, aos membros General de Guerra, João VRK, Iron Rainer, Ultimate Dimensions, Darkzin, Vitor Emanuel, Omni, Alex Grindel, Gigi, Igão 2002, Isadora Dotto e Francisco Fagner por apoiarem diretamente o canal. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.